essa parte sobrante está submetido a um sistema jagunço que ele identificava, de um lado, né, pelo fanatismo religioso daquela época, que era um fanatismo para as pessoas que não tinham, uma massa sobrante sem futuro no capitalismo. Ela é sobrante, não é? Então, a guerra que vai se organizar, não é, em torno de Canudos. O que é Canudos? É a segunda concentração humana depois de Salvador. 25 mil pessoas lá moravam uma espécie de economia solidária, não tinha nada a ver com capitalismo lá, tá certo? Tinha sua sobrevivência. E tinha também, digamos, o banditismo social, se olharmos o cangaço mesmo, né, de Virgulino Lampião, que agregava massa sobrante do campo, invadindo fazendas, o justicialismo e, bom... Então, isso acaba com a Revolução de 30, que organizou o desenvolvimento capitalista, que abriu espaço para incorporar esta massa sobrante através do emprego assalariado formal, dando às pessoas a oportunidade de ter um direito, a carteira de trabalho, o direito, né, de se aposentar, de receber um salário mínimo, né, de ter férias, descanso semanal, de ter representação, o sindicato, né? Quer dizer, um sistema que dava identidade e pertencimento. Acontece que com o receituário neoliberal, né, com a forma com que o Brasil entrou a partir de 1990 na globalização, né, o capitalismo que nós tínhamos antes ele foi definhando, né? Nos anos 80, nós tínhamos cerca de quase 70% dos ocupados no Brasil estavam ocupados em atividades tipicamente capitalistas. O que é isso? São atividades que só existem porque buscam lucro, tá certo? Tem uma estratégia capitalista de ganhar mercado, de crescer, etc. Quase 70%. Os dados atuais apontam para 49% da ocupação no Brasil está vinculada à atividade capitalista. Ou seja, nós temos cerca de 12% de atividades no setor público, que não vive de lucro, não é? E nós temos cerca de 40% da população hoje que está fora disso, que são as atividades de subsistência, as atividades da economia popular, né? Que o cidadão montou um negocinho ali na casa dele, não está visando lucro. Quer dizer, claro que ele quer ter uma receita maior que a despesa, isso é evidente. Mas não tem uma estratégia capitalista. Se diz que ele é empreendedor, mas obviamente ele está tentando sobreviver, não é? Então, o que acontece é o seguinte, essa massa sobrante que nós temos hoje, eu calculo entre 60 a 70 milhões de brasileiros sobram. O capitalismo não tem nada a oferecer a eles, né? Então, é uma massa sem destino, e quem oferece destino? Porque o Estado, cada vez mais contido, distante das regiões mais pobres do país, né, tem a oferecer bolsas que são fundamentais, mas não são suficientes, porque não oferecem um horizonte. E de um lado, você tem aqueles que questionam esse horizonte e, portanto, buscam nas igrejas. E outros, está certo, que questionam que as igrejas também não oferecem tanto assim o conforto da vida futura, e, portanto, passa por imediatismo. O imediatismo é a ascensão pelo crime. E isso, obviamente, está reorganizando o Estado brasileiro em novas bases, né? Porque nós estamos falando, sejam de igrejas, não são todas, tá certo? Aqui pelo tempo eu não estou aqui me detalhando, mas grande parte do crime organizado são empreendimentos, tem bancos, tá certo? E contaminaram o próprio Estado, né? Tem estratégias do crime organizado de financiar o estudo de jovens em faculdade de Direito, que posteriormente se formam, não é? Financiam um cursinho para passar na OAB, financiam um cursinho para fazer concurso público e ocupar cargo público. Tá certo? Aqui pelo tempo eu não estou aqui me detalhando, mas grande parte do crime organizado são empreendimentos, tem bancos, tá certo? E contaminaram o próprio Estado, né? Tem estratégias do crime organizado de financiar o estudo de jovens em faculdade de Direito, que posteriormente se formam, não é? Financiam um cursinho para passar na OAB, financiam um cursinho para fazer concurso público e ocupar cargo público, né? São instituições que também se organizam por processo eleitoral. Ou seja, são instituições que têm uma visão de futuro, um projeto de futuro. E isso coloca, evidentemente, como necessidade de entender, como consequência, tá certo? Enquanto o neoliberalismo continuar dando as cartas, porque ele é incapaz de absorver a todos, deixando essas massas sobrantes cada vez mais à disposição do crime e do fanatismo religioso. Feita é uma demonstração do quanto ela é antissistema.
ela está se colocando contra esse sistema, ainda que possa ser apenas uma retórica. Ao contrário da esquerda, que muitas vezes defende a ordem do jeito que está aí. Não é? Então, essa é uma contradição enorme, né? Porque, na verdade, há uma defesa de uma ordem que está, de certa maneira, com sérios problemas de sustentação, porque também está sendo contaminada pela própria presença do crime e do fanatismo religioso. Né? Então, a direita tem um discurso antissistema, anti-ordem, quando talvez ela seja a própria ordem, mas do ponto de vista do jogo da retórica, né, do jogo eleitoral, ela se coloca contra tudo que está aí, acreditando que a destruição de tudo que está aí, né, gerará uma espécie de emergência das cinzas, quando obviamente isso aí é algo que depõe contra qualquer mínimo de racionalidade nesse sentido. Mas não podemos esquecer que também a esquerda, os progressistas, têm uma parte importante no que estão fazendo e no que estão dizendo. Até que ponto a sua retórica, tá certo, é de fato capaz de mudar a realidade. Trazendo para os dias de hoje, olhando o governo federal, não é? Eu não tenho dúvida que o governo do presidente Lula tem clareza, não é, dos limites em que ele assumiu o governo. Não é? É inegável, não é, que a direita não morreu. A direita está viva, vai disputar as eleições, não é? Tentou um golpe de Estado, tá certo? E não está sendo simples comprometer aqueles que o golpe deram. Portanto, é um governo, que eu diria assim, de transição para uma possibilidade de transformações mais profundas, porque o que tem sido possível fazer até agora, diante dos limites impostos, não é recuperar aquilo que o governo do presidente Lula e da presidente Dilma haviam já estabelecidos, porque nós tivemos um retrocesso inegável de 2016 para cá. Né? O próprio IBGE sofreu demasiadamente, sem concurso público, redução de salários, não é? Problemas seríssimos de realização de pesquisas. Quando o IBGE, mas isso não é específico do IBGE, isso é uma coisa geral. Não é? A defesa da privatização, a destruição das instituições, ou seja, restabelecer isso nas condições que o governo do presidente Lula assumiu, não é pouca coisa. Né? Agora, evidentemente que há uma expectativa de que, à medida que nós possamos acumular forças, e nesse sentido a questão eleitoral deste ano me parece muito importante para redefinir rumos, né? E, obviamente, garantir que a democracia se sustente no país. Né? Porque a gente começa a olhar a América Latina e percebe que não temos muitos parceiros nesse sentido, que sofrem um processo de desorganização que decorre justamente do neoliberalismo. Então, é realmente um momento desafiador, não é o mais difícil de outros momentos, nós vivemos momentos muito difíceis, e eu entendo sempre que é uma mudança de época que estamos vivendo. Uma mudança de época em que o futuro está em disputa, certo? E essa é uma questão recorrente que a gente precisa ter clareza. E o papel dos intelectuais, o papel da universidade é muito importante para ajudar a entender este momento que não é simples.